A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós, homens batistas e mulheres batistas e jovens, juniores, adolescentes, enfim, que Deus nos abençoe. Hoje, meus queridos e amados irmãos, vamos estar fazendo uma reflexão sobre a arte de se comunicar. É isso mesmo, a arte de nós nos comunicarmos através da palavra falada. Primeiramente, eu gostaria de orar e pedir a Deus sabedoria para que tudo o quanto viemos a falar aqui seja para a edificação do corpo de Cristo e também seja para que nós venhamos a atuar de maneira eficaz e eficiente na sociedade na qual estamos inseridos como profissionais. Vamos orar. Fechemos os nossos olhos. Deus amado, Deus bendito, estamos agradecidos, Senhor, por mais de um dia de vida. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, dá-nos a tua sabedoria, que venhamos a falar coisas condizentes com a tua palavra e que edifiquem a nossa vida, principalmente espiritual, como também profissional e nossa vida acadêmica, estudantil e em todos os sentidos. Nós te pedimos, na mediação do teu Santo Espírito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, talvez você não estava nascido quando um apresentador de televisão falava a seguinte frase: quem não se comunica, se trumbica. Em outras palavras, quem não se comunica, se dá mal. Quem não sabe se comunicar não vai chegar ao seu objetivo, que é ser entendido por aquelas pessoas com as quais ele está travando uma conversa, uma conversação. Imagine que você é convidado para dar uma palestra em uma reunião de homens da Sociedade Batista, de mulheres cristãs em missão, ou você, profissionalmente falando, vai dar uma palestra, vai participar de um seminário, de um simpósio, ou seja, você vai trabalhar com uma palavra falada. E quais são os elementos que deveríamos analisar primeiramente para sabermos estruturar uma fala? Do ponto de vista da arte da comunicação, é necessário uma coisa, primeiramente, que vem à nossa cabeça: conhecimento. Conhecimento é muito importante para que você venha falar, porque se você não conhece do que você vai falar, se você não tem o entendimento daquilo que você vai expor através da palavra falada, como as pessoas, como a plateia, como o público-alvo vai entender tudo aquilo que você dirá? É necessário, portanto, primeiramente pensarmos no seguinte: é necessário absorvermos conhecimento. Termos conhecimento de causa, daquele objeto de estudo, daquilo para o qual nós fomos chamados, convidados para falar. Então, o que nós devemos fazer primeiramente? Nos munir dos materiais, dos recursos necessários para que venhamos a ter, primeiro, informações e venhamos a adquirir conhecimento daquele objeto de estudo, daquele tema para o qual eu e você futuramente seremos chamados a ministrar, a falar. Então é necessário que você se imuna de revistas, de livros, de jornais, de dicionários, tanto online quanto também em papel impresso, porque hoje, na nossa atualidade, nós dispomos de uma gama, de uma grande variedade de recursos e através destes recursos vamos primeiramente adquirir conhecimento sobre um determinado assunto, para que depois venhamos a trabalhar esse assunto, selecionando todo este material que já está em nossas mãos. E assim a gente vai fazendo o quê? Usando a peneira. Exatamente. Vamos peneirar tudo que formos lendo a respeito daquele assunto com o qual vamos trabalhar. Porque, afinal de contas, é interessante você saber o que falar. Não é tudo que você vai falar, porque você pode cair na monotonia, você pode cair no desgaste, as pessoas podem não mais estar atentas à sua fala, porque não basta só você ter um monte de conhecimentos e começar a despejar esses conhecimentos para a plateia, para o público-alvo, para as pessoas que estão ouvindo você. É necessário você fazer uma seleção de todos esses materiais que você já catalogou. Você já pegou esses materiais, livros, revistas, dicionários. Você já está de posse desses materiais e você começa a averiguar, a investigar tudo o que é falado a respeito do tema. E você vai fazendo uma seleção daquelas coisas mais interessantes, mais pertinentes, mais que tem a ver ao propósito da sua fala. Quer ver eu dar um exemplo? Se você for falar, por exemplo, sobre a arte de você viver em meio às dificuldades da vida, como você vai se virar nos 30, por exemplo,
tantas dificuldades, não só em relação a esta pandemia, como as dificuldades do dia a dia, a falta de emprego, né? Limitações físicas que muitas pessoas têm. Como a gente vai se virar neste sentido, com nossas dificuldades, com esses dissabores, com essas contrariedades? Eu vou começar minha fala primeiramente porque eu pesquisei com uma história, porque as histórias são elementos motivadores. As histórias têm esta capacidade, este poder de chamar a atenção do público-alvo, chamar a atenção da plateia, chamar a atenção das pessoas. Quer ver uma coisa? Eu vou começar aqui com uma história cujo tema é justamente você se virar nos 30. Você saber lidar com as situações práticas da vida, com as dificuldades e transformar essas dificuldades em bênção para as suas vidas. Foi uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, quando eu morava na Ribeira, e um senhor de idade que vivia à sua porta ouvindo o seu radinho, um BBC de Londres, que ele gostava muito de ouvir a BBC de Londres. Ele nos contou essa história mais de uma vez e eu terminei gravando juntamente com meus amigos de rua. E a história é a seguinte: massa matou pita, pita matou 7, desses 7 escolhi uma. Atirei em quem vi, peguei em quem não vi, com palavras santas assei e comi. Passei pela beira de um riacho e encontrei um morto carregando 7 vivos. Aparentemente ninguém está entendendo nada. E os olhos da plateia do público-alvo estão abertos, boquiabertos, esperando o desenrolar dessa história. Pois bem, essa história começa com um jovem rapaz de 17 anos que vivia com sua vovozinha, que tinha limitações do ponto de vista visual. Ela tinha problemas oculares, ela não conseguia enxergar direito. E eles já estavam numa dificuldade, começando a passar fome, e viviam no bosque. E nesse bosque, ele não era tão longe do castelo, que vivia nesse castelo um rei, a rainha, e o fruto desse amor era uma princesa, a filha deles, de também 17 anos, extremamente inteligente. E ele falou para a vovó: vovó, eu soube que o rei, ele fez um concurso, porque ele está querendo casar a sua filha de 17 anos. Mas nesse concurso poderão participar qualquer súdito do rei, morando aqui nas imediações do castelo, perto do castelo ou dentro do bosque, dentro do reino deste rei. Então, primeiramente, as pessoas pensaram: oba, vou participar desse concurso, mas tinha uma observação. Se a princesa acertasse a pergunta feita por aquela pessoa que quisesse se casar, pois essa era a charada, essa era a questão. Para se casar com a filha do rei, era necessário que o pretendente chegasse à filha do rei e fizesse qualquer pergunta de química, física, matemática, biologia, astronomia, qualquer pergunta. Se ela acertasse, este pretendente iria morrer decapitado. Olha que coisa, olha que concurso. Eu não participaria desse concurso, jamais. Mas muitos se inscreveram, inclusive este jovem rapaz que morava com sua vovozinha no bosque, que já estavam passando fome. Ele disse: ó, minha querida e amada vovó, não tem outro jeito, teremos que participar. Porque se eu me casar com a princesa, logicamente viverei num castelo, e a senhora também terá regalias, terá privilégios, e a levarei também para viver comigo. E a vovó começou a chorar: não, meu netinho querido, pois era o único neto que ela tinha. Só viviam aqueles dois naquela casa simples, simplória no bosque. Mas eu vou, minha avó, é o único jeito. A avó chorou, mas ele tinha um objetivo firmado. Então ele disse: eu vou, minha avó, prepara aí meu lanche, prepare aí minha comida, que eu vou... a pouca coisa que tem aí, que eu vou me alimentar no meio do caminho, se sentir fome, e assim vou. Porque já me inscrevi, ele já tinha se inscrito no concurso, e ele já estava indo para participar do concurso no dia estabelecido pelo rei. Então a vovozinha, como tinha problemas, dificuldades de visão, pegou o pote, em vez de pegar o pote de mel para botar no pouco pão que tinha dentro de casa, infelizmente ela pegou um veneno que ela usava para botar nos rincões da casa, nos cantos da casa, para matar os ratos. Ela não viu, ela não fez de propósito. E ela botou no pão e deu para o seu jovem neto. E o seu jovem neto se despediu dela: eu vou, minha vovozinha. Olhe para Deus me abençoar, para que eu possa fazer a pergunta e a princesa possa errar. E assim eu possa me casar. Porque se ela errar, aquele pretendente que perguntou a ela e fez com que ela não conseguisse acertar a pergunta,
esse pretendente se casaria com ela. E ela era uma CDF, acertava todas as perguntas, extremamente estudiosa. Então, o X da questão estava aí. Ela era extremamente estudiosa e não tinha como concorrer com uma pessoa assim. Mas a vovozinha fez isso sem perceber que estava botando veneno e deu. Aí ele foi. No meio do caminho, o cachorrinho, que ele tinha um cachorrinho chamado Pita, começou a latir insistentemente. Ele disse, meu cachorrinho tá com fome. Vou dar um pedacinho do meu lanche para ele. E ele pegou o pedacinho do lanche dele, do pão, que em vez de estar com mel, estava com veneno, deu para Pita. Resultado, Pita comeu pão feito de massa e Pita morreu. Massa matou Pita. E ele estava triste, pesaroso, começou a chorar, mas disse para si mesmo, eu tenho um objetivo firmado em minha mente. Eu vou até esse castelo, vou fazer uma pergunta para a princesa, não sei qual ainda, mas ela há de errar e eu hei de me casar com ela. Mas ele começa a ouvir uns ruídos, uns barulhos no bosque, se esconde atrás de uma árvore, cujo tronco é grosso, ficou lá escondido e viu 7 caçadores. Ele olhou, ficou observando os 7 caçadores, aparentemente jovens e inexperientes, com as espingardas, com suas espingardas a tiracolo. Pronto. Os caçadores estavam famintos, não tinham caçado nada. Resultado, viram Pita lá estatelado, morto, todo duro. Pensaram o seguinte, não conseguimos caçar nada, vamos pegar esse animal aqui, esse cachorro morto. Pegaram Pita, assaram Pita, fizeram fogueira, assaram Pita e comeram Pita. Pita tinha comido o pão envenenado, morreu envenenado. Logicamente, os caçadores também comeram Pita, 7 jovens caçadores, e eles todos morreram envenenados. Massa matou Pita, Pita matou 7. Desses 7, ele olhou, ele escolheu uma das espingardas. Então pegou, porque ele já estava com fome, ele já estava de rango. Pegou uma das espingardas, olhou para a árvore e viu aquele passarinho robusto, cheio, mirou naquele passarinho, atirou, mas não conseguiu pegar naquele que ele queria, mas pegou em outro. Atirei em quem vi, peguei em quem não vi. Aí o passarinho morto caiu, ele fez a mesmíssima coisa que os caçadores. Fez uma fogueira, assou o passarinho, agradeceu a Deus pelo alimento, assou e o comeu. Quando está prestes a chegar no castelo, ele passa por sobre a ponte e quando ele olha para baixo, o rio vai levando um burro morto, boiando. E imagine um burro morto boiando e levando em cima dele 7 aves, famintas e beliscando o burro, comendo. Então, olha o que aconteceu com ele. No meio do caminho, ele teve essa ideia. Já sei o que eu vou falar para a princesa. Quero ver se ela consegue decifrar esta charada, este enigma. Massa matou Pita, ele pensando. A massa matou Pita, meu cachorro. Pita matou 7 caçadores. Desses 7 caçadores, escolhi uma espingarda. Atirei um passarinho, mas pegou em outro. Com palavras santas de agradecimento, agradeci a Deus. Passei por sobre o riacho e encontrei um morto, que era o burro, carregando 7 vivos, que eram 7 aves, bicando um burro. E ele chega, se apresenta, e na vez dele, ele diz assim, princesa, diante da sua extrema inteligência, trago aqui um enigma à sua altura. Massa matou Pita, Pita matou 7. Desses 7, escolhi uma. Atirei quem vi, peguei quem não vi, com palavras santas, assei e comi. Passei pela beira de um riacho e encontrei um morto, carregando 7 vivos. E adivinhe, ela errou a charada. Ela não conseguiu responder. Eles se casaram, a vovozinha foi morar no palácio e viveram felizes para sempre. Eis a questão. Nas dificuldades, você usa a sua criatividade. Inclusive, um grande cientista chamado Albert Einstein já havia falado isso, que a dificuldade é irmã da criatividade. Então, ele passou por todo esse processo até chegar ao castelo. E aí ele pensou, eu vou elaborar, vou criar uma charada de acordo com o que eu vivenciei, do que eu vivi no caminho para o castelo, e ela certamente vai errar. E ela errou. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que uma história, ela vale muito mais do que 1.000, 200.000, 300.000 palavras. Uma história bem encaixada, bem adequada, é fundamental para que tudo aquilo que você for comunicar através da palavra falada surta o efeito necessário, que são os seus ouvintes, aqueles destinatários, aqueles para quem você está destinando a sua palavra, a sua palestra, a sua instrução, o seu ensino. Eles venham a entender. Então, as histórias, as parábolas, que são histórias de fundo moral, foram muito utilizadas por vários escritores, por vários historiadores, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como é que eu tenho esse conhecimento? Porque eu li. Porque eu sei que existe uma história que pode me auxiliar, pode contribuir na minha pregação, na minha oração, na minha fala, no meu ato de comunicar-me com as pessoas. Então, portanto, eu já fiz a seleção, escolho determinadas histórias, 1 ou 2 histórias, encaixo no tema com o qual eu vou trabalhar e assim eu vou fazendo, vou construindo realmente o meu ato comunicativo. Eu vou construindo. Então, primeira coisa,
conhecimento. E o conhecimento vem através da leitura, do estudo sistemático e contínuo, dos materiais, dos recursos através dos quais eu vou me prover de conhecimento, eu vou me informar com livros, com revistas, com dicionários, online ou em papel impresso. Não importa, conhecimento está atrelado à investigação, a busca, a você investigar através desses materiais. Aí sim, depois você peneira, você seleciona aquilo com o qual você quer trabalhar. Segundo ponto, escuta. É muito interessante como nós aprendemos através da escuta. Você coloca vídeos no YouTube, podcasts, você coloca palestras, você tem uma infinidade, uma gama infinita de possibilidades no YouTube, nas tecnologias digitais de informação e comunicação, nos vários livros e revistas especializados. Então, o que é escutar? Nós, entre aspas, escutamos, porque quando nós lemos um livro, estamos, de certa forma, conversando com o autor. O autor está nos dizendo coisas e estamos aqui já pensando, já estamos raciocinando, já estamos refletindo naquilo que está sendo dito nas palavras escritas do autor, como se fosse uma conversa. Por isso que devemos escutar os livros, as revistas, o que eles nos estão dizendo. E devemos escutar também vídeos, pessoas experientes, pessoas especialistas naquela área. Vamos supor que você vai falar sobre física, sobre matemática, sobre português. É natural que a gente vá assistir, logicamente, vídeos de professores de física, de matemática, de português, principalmente naquilo que vamos trabalhar, naquele assunto, naquele tema com o qual vamos desenvolver a nossa fala, o nosso ato comunicativo. Vamos dar uma palestra, vamos dar uma aula sobre determinado assunto, vamos ouvir pessoas especializadas naquele assunto. Você quer pregar? Assista vídeos de pregadores, experientes, pregadores que já têm tarimba, e você vai percebendo a utilização da fala, o que ele coloca em sua fala. Ele usa histórias, ele usa parábolas, o que é que ele faz? Então a gente vai se familiarizando com esse material, a gente vai se familiarizando com esse trabalho, com essa arte de comunicação oral, e é através da observação, da investigação, da escuta. Primeiro passo, conhecer através da leitura, do estudo, em várias fontes. Que fontes são essas? Livros, revistas, dicionários, online ou em papel impresso. Segunda, não menos importante, a escuta. Escutar pessoas especializadas, especialistas, pessoas que já têm experiência nessa área. É extremamente importante, meu irmão, porque não sei se você está pensando no que eu pensei agora, ou seja, eu pensei, será que vocês, meus amados ouvintes, meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e vocês telespectadores, estão pensando, a arte de se comunicar tem a ver com falar bem? Não. A arte de se comunicar tem a ver com você ser claro, você ser conciso, você ser entendido por aqueles que te escutam. O falar bem do ponto de vista gramatical já é a outra parte, também muito importante, porque é através da correta utilização das palavras que você vai também atingir o seu objetivo. E o objetivo proposto é fazer-se entendido e fazer com que a sua comunicação seja clara, seja concisa, seja breve, para que aqueles que te escutam venham a te entender perfeitamente. Portanto, tudo isso vem dentro de um balaio só, dentro de uma só caixa, ou seja, este domínio gramatical vem a partir do momento que você começa a lidar com os materiais, com os livros, com as revistas, com os dicionários. Você vai lendo e vai percebendo. Você vai ouvindo os palestrantes, os conferencistas, os pregadores, os professores, através de YouTube, de vídeos, de podcasts. Você vai ouvindo e vai percebendo como a língua é utilizada do ponto de vista da oralidade. E assim você também vai aprendendo através da leitura. Então é um trabalho conjunto. Leitura, livros impressos, livros online e escuta. E tudo isso vai contribuir para o seu aperfeiçoamento como orador, como comunicador. Então é extremamente relevante. E outra coisa, o terceiro ponto, o primeiro é conhecimento através de várias fontes, livros, revistas, dicionários. Segundo, a escuta de pessoas especializadas, tarimbadas, experientes na arte de comunicar-se, como também escutar os livros, as revistas. Terceiro ponto, saber para quem você vai destinar a sua fala. O público-alvo. Devemos saber para quem vamos destinar a nossa fala. Sabe por quê? Porque através de todo esse material, conhecimento, você vai adequar este material, vai selecionar. Lembram-se a peneira? Vocês vão selecionar o material. Vou falar para crianças, vou falar para juniores,
vou falar para adolescentes, vou falar para jovens, vou falar para aquelas pessoas da melhor idade, mais experientes. Então, eu tenho que adequar a minha fala, ver quais as histórias, se eu for utilizar essas histórias mais adequadas para que essas pessoas entendam a mensagem, entendam o que eu quero comunicar. Então, quando você pensa no público-alvo, para quem estou destinando a mensagem, você vai saber perfeitamente quais os materiais com os quais você vai trabalhar. Então, esta seleção de materiais tem tudo a ver com o público-alvo. Então, mas para você selecionar, você tem que ter esses materiais. Você tem que ler esses materiais. Você tem que se debruçar sobre esses materiais. E quando você começar a ler os materiais, as revistas, os livros, os dicionários, começar a escutar pessoas experientes através das tecnologias digitais de comunicação. Quando você começar a juntar tudo isso, conhecimento, livros online, livros, papel impresso, revista, tudo isso, e começar a pensar no público-alvo, você vai começar a ver todo esse material e vai começar a selecionar. Vou usar essa história, vou usar isto, vou usar aquilo, e assim sim, você vai formar o corpo da sua fala. E assim pensando, com certeza você vai começar a andar rumo a uma boa comunicação. Porque é necessário que nós atendemos para esses 3 pontos. Conhecimento através das várias fontes de informação, escuta e público-alvo. Porque a questão do falar bem do ponto de vista gramatical vai vir naturalmente do seu estudo, da sua leitura, da sua escuta. Você tem que ser uma pessoa observadora, porque Deus vai estar trabalhando em sua vida isso, Deus vai te dar e está aperfeiçoando você, e você vai com seus olhos observadores, olhos investigativos, indo percebendo como as pessoas falam, o tom de voz, a velocidade com a qual elas expressam as ideias expressas por elas. Então, tudo é um conjunto que está integrado, nada está dissociado, está separado uma coisa da outra. As fontes de conhecimento, os livros, tudo isso que eu já falei, tem íntima relação com a escuta, porque nós escutamos os livros, nós escutamos as pessoas que falam através dos vídeos, nós escutamos as coisas que estão ao nosso redor. Então, temos que estar apercebidos, e você vai chegar a um ponto que você vai usar coisas do cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia, e vai introduzir na hora da sua fala, porque você já tem essa tarimba, você já tem essa experiência. Então, quem não se comunica, se trumbica. Quem não consegue se comunicar, ser entendido, vai se dar mal em que sentido? Não vai conseguir chegar ao seu objetivo, que é ser entendido pela plateia, pelo público-alvo, pelas pessoas. E o que nós mais queremos, nós que trabalhamos com a fala, nós que trabalhamos com a comunicação, é sermos perfeitamente entendidos. Não precisamos falar e não dizer nada, sermos prolixos. É necessário que saibamos o que temos que falar e que venhamos a, preferencialmente, estruturar a nossa fala, digitando aquilo que nós vamos falar ou escrevendo na folha de papel que vamos falar. Num primeiro momento, quando você for ver com o passar dos meses, com o passar dos anos, você vai estar de uma tal forma que você vai conseguir fazer tudo isso naturalmente sem escrever. Mas tudo isso é um exercício contínuo, é um exercício constante de busca através das fontes diversas de conhecimento, que são os livros, as revistas, os dicionários, da escuta de vídeos de pessoas experientes e também da observação do público-alvo. Para quem eu vou destinar esta minha fala? Você tendo isso em mente, você começará a dar os primeiros passos rumo a uma boa comunicação. Portanto, meus queridos irmãos, estes são verdadeiros elementos indispensáveis se nós quisermos realmente desenvolver a nossa oralidade na arte da comunicação. Estas, portanto, são as minhas dicas para você como professor de português. Então, que Deus nos abençoe a todos nós e comecemos a pensar verdadeiramente como podemos estruturar a nossa fala, porque a arte de se comunicar é a arte de você ser entendido. E para que nós sejamos entendidos, é necessário que sejamos breves, concisos, que sejamos práticos, que escolhamos as palavras adequadamente à faixa etária para a qual vamos trabalhar. Tudo isso deve ser pensado. Portanto, não se esqueça, tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Faça a sua parte, se esforce, estude, porque saber estudar, possuir a arte de aprender, habilitar-se a navegar seguro por essas águas, já é ser rico nas posses e ter aproveitado o tempo. Rui Barbosa falou isso. Então, saber aproveitar o tempo e saber estudar é uma arte. E a arte de comunicar tem íntima relação com a arte de aprender, a arte do aprendizado, da aquisição do conhecimento. Que Deus nos abençoe nesta linda manhã e nos guarde.
Oremos. Deus amado, Deus bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua sabedoria que nos dá. Obrigado, Senhor, porque devemos atentar, observar que para nos comunicarmos bem, é necessário que venhamos a ter conhecimento do que queremos falar. E para termos conhecimento, Senhor, devemos estudar através das fontes diversas, através dos livros, revistas, dicionários. E também devemos escutar aqueles que são mais experientes, aqueles que já têm tarimba, já têm experiência, Senhor, na arte da comunicação. E também devemos perceber para quem vamos falar, ou seja, Deus, para o público-alvo com o qual estamos ou vamos trabalhar. Portanto, ensina-nos, Senhor, coloque em nossos corações, nossas mentes, Senhor, este desejo de crescermos profissionalmente, Senhor, como pessoas que trabalham com a comunicação e principalmente a fala, a oralidade. Abençoa a todos nós, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.